Bom, com Ademir Valdir dos Santos, ele nascido em Corupá, visita hoje o Museu Histórico Emílio da Silva de Jaraguá do Sul. E ele tem uma identidade muito grande com isso aqui, porque justamente o universo da sala temática da educação chamou a atenção dele e a educação tem permeado as suas pesquisas. E ele vai contar para nós por que ele escolheu esse nicho temático de pesquisa que permeia a vida dele. Com a palavra, o cientista. Bem, inicialmente eu creio que eu posso vincular essa questão do meu interesse em investigar a escola, a história da educação, à minha própria história familiar. Desde pequeno, por parte da minha mãe, que nós somos descendentes de alemães, eu tenho escutado as histórias dos antigos sobre a escola que eles frequentaram, as vicissitudes por que passaram, e a partir do momento em que eu decidi fazer o mestrado em educação, foi onde emergiu, de um modo acadêmico, de um modo rigoroso, sistemático, esse interesse por pesquisar a história da educação. E mais especificamente, aí decidi investigar mais a fundo esse capítulo que que são as escolas étnicas ou as escolas de imigrantes, né, que é um fenômeno que ocorreu aqui no sul do Brasil, sobretudo, embora tenha havido em outras realidades também. E desde então eu tenho buscado fontes, informações, memória sobre a história das instituições educacionais vinculadas à imigração, principalmente à imigração alemã, aqui na região de Jaraguá do Sul, mas em toda Santa Catarina. Certo. Você que transita no meio disso, né? Quais são os seus desafios com relação à memória e à documentação? Bem, os primeiros trabalhos eu iniciei em 1997, por ocasião do meu mestrado em Educação na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Então, lá, sob a orientação de dois grandes mestres, que são dois nomes importantes da história de instituições educacionais no Brasil, o professor Dr. Paulo Nozella e a professora doutora Esther Buffa, foi que eu comecei a garimpar, essa expressão que eu uso, né? A garimpar documentação, fontes, registros aqui na região. Então era um trabalho de percorrer as escolinhas antigas, ou o que restou das escolinhas antigas nesses interiores aqui da região, e buscar resgatar o que sobrou da documentação, né? Muito da documentação foi queimada, muito da documentação estava perdida. Então foi um trabalho realmente de cavocar, de buscar onde é que estaria, né, esses documentos, sejam administrativos, sejam documentos dos professores, sejam documentos elaborados pelos alunos, como os próprios cadernos escolares, né, e que vieram a constituir então uma base documental, um corpus documental para que eu começasse a reconstituir, né, a história das escolas de imigrantes, né? A gente chama das Deutsche Schule, né, ou das escolas alemãs, mas também de outras escolas de etnias, de imigrantes que aqui na região foram, né, criadas de natureza comunitária pelas próprias associações de moradores, pelas comunidades, então, naquela época. Certo. E quando você estava de posse dessa documentação e você procurou as pessoas, qual foi essa identidade? O que você conseguiu estabelecer das correlações? Bem, um aspecto a gente tem que levar em consideração. Talvez os imigrantes e os descendentes de imigrantes alemães, eles têm uma postura de bastante ressentimento, eu diria, com os fatos históricos que ocorreram, né, com opressão, com violência, sobretudo no período dos vários nacionalismos que a gente teve no início do século passado, nas primeiras décadas, e notadamente durante a era Vargas, né? E mais especificamente ainda no período autoritário, que eu classifico, aliás, como fascista, né, do Estado Novo de Vargas. Então, se a gente não tem um laço de parentesco, alguma proximidade até com as comunidades, com as famílias,
elas têm um certo receio, um certo medo de dar acesso ao que restou de materiais. Mas quando a gente estabelece o diálogo, vem aquele interesse em resgatar a história dos antepassados, a história das famílias, a história da escola, a história da igreja, particularmente da igreja evangélica, né, ou da igreja luterana, que também foi trazida com a imigração. Então, esses vínculos vão sendo pouco a pouco criados, e hoje a gente já se transforma numa espécie de referência sobre esses estudos. Então eu de vez em quando recebo uma chamada, um telefonema, um comunicado em que as pessoas querem dar um depoimento, ou querem doar algum material. Então eu tenho constituído um arquivo privado, particular, mas ao mesmo tempo tenho buscado junto, por exemplo, aqui ao Museu Emílio da Silva, junto ao Arquivo Histórico aqui, incentivar as pessoas, né, seja nas escolas, seja na igreja, né, a que doem seus acervos documentais, para que a gente constitua um fundo documental que pode ajudar a resgatar esses capítulos da nossa história. As pessoas têm uma consciência, os remanescentes da imigração, elas têm uma consciência ideológica do que representou o papel da escola étnica alemã e o que representou o papel da escola nacional na campanha da nacionalização a partir de 1939? Olha, como eu disse, é um fator complexo, né? Há bastante polêmica e discussão nesse campo, né? Quando a gente apresenta os elementos de pesquisa que a gente levanta, né, eles não são consensuais, né? Há polêmicas. Agora, mais recentemente, por exemplo, eu estou alinhando as minhas pesquisas com as investigações de pesquisadores europeus que mostram também a utilização da escola, né, para fins autoritários, para fins de controle ideológico, para fins daquilo que eu tenho chamado, como outros pesquisadores italianos, de fascistização, né? Ou seja, verificar como é que os governos fortes, então, seja no Brasil e agora comparando com a Espanha, com a Itália, com a Alemanha, né, e mesmo Portugal, como os regimes fortes, totalitários, autoritários ou então fascistas, né, utilizaram a escola diante de estratégias de nacionalização, de perseguição, e com base nisso a gente resgata às vezes uma percepção muito concreta dos que ainda vivem, né, e de seus descendentes sobre o que teria ocorrido naquela época com a utilização da escola nesses mecanismos de repressão, como também a gente entende que há uma espécie de estratégia de apagamento dessa memória. Então, algumas famílias ou alguns descendentes de imigrantes das várias etnias não têm uma leitura histórica do que teria ocorrido. Então, é um argumento controverso que a gente vai juntando elementos e vamos discutindo, né? Afinal, a gente não está à busca de uma única concepção de verdade histórica, de um real histórico, mas a gente está buscando reconstituir elementos que são bastante peculiares na história da educação brasileira quando tratamos da história das instituições no sul do Brasil, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e mesmo as especificidades do que aconteceu aqui pelos interiores de Santa Catarina mostram que há diferenças com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, embora sob o mesmo cenário, sob mesmos contextos políticos, econômicos, culturais, mas há especificidades na constituição do nosso sistema escolar. E uma coisa que eu julgo importantíssima lembrar é que o papel dessas escolas étnicas, dessas escolas imigrantes, foi de eliminar quase que totalmente o analfabetismo nessas comunidades. Talvez por isso a gente possa dizer que uma das origens históricas de um alto nível, entre aspas, de escolarização, de bom desempenho da escola que a gente tem nessas regiões aqui do sul do Brasil, que divergem do restante do país, à exceção do Sudeste, mas parte do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, sobretudo, é que aqui, graças a essas escolas que foram comunitárias, que foram iniciativa dos próprios imigrantes, né, sem a intervenção direta do Estado, pelo menos no início, né, resultaram, né, num aumento, né, e numa preservação
dos dados culturais, né, que foram trazidos com a imigração e que aqui, né, fizeram com que as pessoas realmente, pelo menos, aprendessem na escola elementar a ler, escrever, contar e a preservar dados da sua cultura de origem, as culturas europeias, mas também a mesclar esses elementos com os dados da cultura local. Então, essas instituições tiveram um papel fundamental na constituição de uma população, digamos, com um nível cultural, com um esclarecimento diferente, né, do que a gente tinha no Brasil até meados do século passado, onde a gente pode dizer, né, éramos um país de analfabetos. Tá certo então, Ademir. Muito obrigado. Ok.